que foi foi o que a gente conversou, né, com a Larissa. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Com a Larissa, então, na semana passada, isso aqui: variáveis aleatórias discretas e as contínuas, né? Então, a discreta é um número finito e contável de resultados. A contínua, quando você tem um número incontável de resultados. Ela deu lá o exemplo, então, que a discreta seria números inteiros, né? Você tem 1, você tem 5, você tem 7, né? A contínua, você tem, ela deu exemplo de altura: 1,71 m, 1,72 m, 1,73 m. Então, você tem números quebrados aqui no meio, né? Ela vai continuando. E a discreta já não. É um número, para cada resultado lá, é um número finito e contável, né? Você consegue contar. A distribuição discreta, né, lista cada valor possível que a variável aleatória pode assumir com a respectiva probabilidade, né? Então, a variável aleatória discreta está entre 0 e 1, né? Normalmente a gente vai fechar em 100%. Né? A soma de todas as probabilidades tem que dar igual a 1. Isso aqui também ela falou semana passada. Aqui a gente colocou a construção, né? Coloquei de acordo com o livro, né? Do Larson. Coloquei aqui também o cálculo, né? Ó, das probabilidades relativas, sequências possíveis de chuva e não chuva, né? Ó. Então, nos dias, ó, então dia 1 e dia 2, no dia 1 então tinha 60% de possibilidade de chuva, né? De sol e 40% de chuva. Aí no dia 2, de novo, você vai distribuindo essas possibilidades, né? Então, o cálculo de probabilidade relativa, né, na sequência dos 3 dias, ó, você vai fazendo um vezes o outro, ó. 0,6 é 0,6 é 0,6 possibilidade de sol, né? Ó. Então você tem 0,216, que daria 21,6% de sol e 0 dias de chuva, né? Aí no de baixo você vai multiplicar 0,6, 0,6 e 0,4, um dia de chuva, e assim sucessivamente você calcular a probabilidade que ele deixou aqui no Larson esse exemplo, né? E aí você faz essa distribuição, que na verdade aqui ele está mostrando como que eu construo essa tabela discreta, né? Que eu acho que a Larissa não chegou a falar disso, né? Então você pega uma variável aleatória, né, possíveis, vai construir uma distribuição de frequências por resultados possíveis, calcular a soma, né, determinar a estimativa da probabilidade, né, e verificar se a probabilidade está 0 em 1. Inclusive que a soma tem que ser 1, né? Então aqui ele pegou 3 dias de sol e chuva, né? E aqui ele foi desmembrando, ó, tinha 60% de chance, 40%. Aí ele foi colocando com essas probabilidades, né, relativas em 3 dias, ó. Foi multiplicando um pelo outro e calculando as probabilidades, né? E aqui os dias de chuva, que seria a minha frequência, né? Então aqui ele achou a frequência, achou a probabilidade e eu tenho 3 dias. E aí ele passou isso para uma tabela: dias de chuva, né? 0, 1, 2 e 3. Aí ele colocou a contagem e as probabilidades de cada um. Somatória de todas as probabilidades deu 1, que é exatamente o histograma aqui que ele montou da ocorrência. Tá? Então, como que faz essa tabela aí, né? A média, então, ela chegou a falar isso, né? Que é a somatória de x vezes a probabilidade de x, né? Variância e desvio padrão, ela colocou também essas fórmulas semana passada, né? Até relembrando que a variância, né, o desvio padrão, a gente tira a raiz quadrada da variância, né? Relembrando um pouco, eu lembro que eu falei que a variância, se você, por exemplo, está fazendo um cálculo em metros, né,
pode perceber que a variância ela está ao quadrado, né? Então ela me dá a resposta em metros quadrados, né? O que não é interessante para mim, né? Que você faz esse cálculo e eu quero saber a dispersão, né? Quanto que isso saiu da média na mesma unidade, normalmente em metros. Até falamos disso na semana passada. Então, para eu devolver, eu tenho que fazer com o desvio padrão. Tá? Bom, aqui o cálculo da média, né? Para o teste de personalidade. Aqui então ele colocou a probabilidade, só que o x vezes p de x ele não dá, né? Ele dá uma média, então ele não tem que fechar em 1. O que tem que fechar em 1 é a probabilidade, né? O x vezes o p de x, que é a média de uma variável, né, aleatória discreta, esse cálculo aqui de média, ele não tem que fechar em 1, ó, tanto que fechou em 2,94 aqui, aproximadamente 2,9 aí. Foi o que o livro jogou, tá? Bom, aqui ele também fez os cálculos, né? Ó, o x menos a média, foi calculando aqui, ó, a probabilidade, calculou a variância, né? Foi fazendo aqui as variâncias e aí calculou por fim o desvio padrão, que seria a raiz quadrada de 1,16164, deu aproximadamente 1,3, né? Então, na média, né? Eu teria a média de 2,94, mais ou menos 1,3 aqui, que seria a minha margem que eu tenho dentro dessa tabela de dados aí. Valor esperado, também a Larissa falou, né, que é o que você espera, né, que aconteça, né? E eu acho que faltou falar isso semana passada, que embora as probabilidades não possam ser negativas, o valor esperado de uma variável aleatória pode ser negativo, né? Então, o valor esperado pode ser negativo. A probabilidade que não. Só para deixar claro aí. Que acho que faltou a gente falar isso. Aí eu dei um exemplo aqui de uns bilhetes. Ó. Então, em um sorteio, ele que, na verdade, acho que foi o próprio livro que trouxe esse exemplo. Então, em um sorteio, 1.500 bilhetes são vendidos a R$2 cada. Cada prêmio de 500, 250, 150 e 75. Você compra um bilhete, né? Qual é o valor esperado do seu ganho? Então, você subtraindo o preço aqui, ó, 500 menos 2 dá 498, né? 250 menos 2 dá 248, 150 menos 2, 148, 75 menos 2 dá 73. Então aqui é uma possibilidade em 1.500, né? Probabilidade de eu vender um bilhete, né? Ó. E aí ele fez a representação da perda. Quando que eu vou ter menos 2, né? Quando você tiver 1.496 em 1.500. Então, quando você tiver essa probabilidade aqui, é que você vai ter a perda de R$2, no caso aí, né? Nesse bilhete, né? Aí ele usa, né, a distribuição de probabilidade para encontrar o valor esperado, né? E ele achou aqui, ó, né, de R$1,35, né? Então, com o valor esperado negativo, você pode esperar perder R$1,35 por cada bilhete que comprar, né, a partir de um certo valor aí, fazendo a distribuição. Experimento binomial, ela também falou, né? Falou que ou é sucesso ou fracasso. A gente conversou isso aqui semana passada. Só estou fazendo um resgate aqui, né? Então, normalmente a gente tenta procurar o sucesso, né? E aqui eu deixei para vocês o que significa cada um, né? Ó, N, o número de tentativas. P, probabilidade de sucesso em uma única tentativa. O Q é a probabilidade de fracasso em uma única tentativa. X, variável aleatória que representa a contagem do número de sucesso em N tentativas, né? Os parâmetros populacionais, deixei a média, a variância e o desvio padrão, todos aqui. E a fórmula da probabilidade binomial, que ela também deixou semana passada, que é em um experimento. Probabilidade de ter exatamente X sucessos em N tentativas né? Ó,
P de x é essa fórmula gigante aqui que a gente colocou, né? Então, na fórmula da probabilidade binomial, né, Cn de x determina o número de maneiras de obter x sucesso em n tentativas, independentemente da ordem, né? Que seria a gente fala, ai meu Deus, a probabilidade de tanto a tanto lá. Eu vou lembrar depois o nome que eles colocavam desse negócio aqui. Bom, aí então, esse exemplo eu deixei pra gente lembrar, ó. As cirurgias do manguito rotator têm 90% de chance de sucesso e a cirurgia é realizada em 3 pacientes. Determine a probabilidade dela ser um sucesso em exatamente 2 pacientes. Essa conta a Larissa fez semana passada com aquelas retrasada, né? Com aquelas questões que a gente respondeu, né? A gente chutou aqui as questões e tá lá gravado também. E ela chega lá a uma questão dava 40%, né, de chance de acertar, e foi exatamente o que a gente acertou calculando por essa fórmula aqui de probabilidade, né, binomial, né, de sucesso ou fracasso. Então, ele pegou aqui, né, o N, P, Q e X. O N, então, é 3 pacientes, né? O P, 90% de sucesso. O Q, 10% de fracasso, porque se você tem 90% de sucesso, 1 sobre 10 daria o fracasso, né? E o X é igual a 2, porque eu vou fazer em 2 pacientes. E aí ele substituiu nessa fórmula maluca aqui, né? Ó, 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial, que multiplica 9 sobre 10, que é o P, elevado a X, que é 2. Cadê o 2 aqui? X igual a 2, ó. Deixamos aqui que a cirurgia tem que ser em 2 pacientes. Então, 90% em 2 e 10% em 1, no caso, né? Porque de 3, se 2 dá certo, 1 tem que dar errado. Seria os 10%. E aí você fazendo toda essa fórmula louca aqui, você chega em 0,20 dos 0,243 ao 24,3% usando essa fórmula de probabilidade aí de chance de fracasso dessa cirurgia. Ela fez a mesma coisa semana retrasada, só que com as questões da prova. Só tô até aqui resgatando coisas, né, que a gente fez. Uma outra forma de você fazer é através da árvore, só que isso aqui dá um trabalho, né? Então você tem que falar primeira cirurgia, segunda cirurgia, terceira cirurgia. Então, sucesso, sucesso, sucesso. A primeira seria sucesso e fracasso, e vai desmembrando, né? Ó, em árvores, tá vendo? E aí ele vai fazendo os cálculos, ó, uma fração vezes a outra aqui, né? Ó, até calculando tudo, né? Então, há 3 resultados que tem exatamente 2 sucessos. Ó, esse, né? E cada um pode ter a probabilidade de 81 sobre 1000, ó, que ele calculou aqui nas frações. Portanto, a probabilidade da cirurgia ter sucesso em exatamente 2 pacientes é 3 vezes 81 sobre 1000, que também deu 0,243. Ele simplesmente mudou o jeito de fazer e fez em árvore, ao invés de usar a fórmula que estava aqui. Parece porta-lógico, mas ele fez em árvore de certo ou errado, sucesso ou fracasso. Bom, eu acho que aí ela parou por aqui semana passada, nem chegou a falar da árvore, né? Ela falou, acho que até a forma, né? Eu só tô chateado com esses slides aqui de cortar, não queria que cortasse, não, mas tudo bem. Eu vou dando um jeito aqui. A distribuição geométrica, então, que era a próxima coisa que ela ia falar no dia, acabou não falando, que a gente discutiu de outras coisas, né? Então, ela é uma distribuição discreta, né, de uma variável aleatória x que satisfaz as seguintes condições, né? São
uma tentativa é repetida até que o sucesso ocorra, né? As tentativas repetidas são independentes umas das outras, né? É como se eu respondesse aquela questão da prova várias vezes, só que a questão 1, ela tá separada da questão 2, separada da 3, uma não depende da outra, né? A probabilidade de sucesso P é a mesma para cada tentativa, né? E a variável aleatória x representa o número de tentativas até ocorrer o primeiro sucesso, né? A probabilidade do primeiro sucesso ocorra, o primeiro sucesso é... Que cortou esse negócio, deixa eu ver se dá pra gente... Pulou e não mostrou, porque no meu aparece. Não mostrou. Deixa eu ver aqui. Se no... Se não resumo, né? Parece que no resumo não cortou, não. Não sei por que ele tá cortando ali. Então tá aí, ó. Essa fórmula aqui, ó. P de x é igual a P vezes Q elevado a x menos 1, onde Q é igual a 1 menos P, que é 1 menos o sucesso, né? Seria eu tirar, né, 100% sucesso, me dá o fracasso, né? Que seria o quê? E aí um exemplo, então. Jogador de basquete, James, aí, acerta um lance livre cerca de 75% das vezes. Calcule a probabilidade de que o primeiro lance livre que ele acerta ocorra na terceira ou quarta tentativa. Então, é isso que... essa é a cara da questão, né? Só para vocês perceberem isso. A questão anterior, a gente não fazia esse cálculo. A gente fazia o cálculo do sucesso e do fracasso. Fez a árvore aqui, ó, da cirurgia, ó, 90% de chance e tal, 3 pacientes. Então, qual que vai ser a probabilidade de sucesso em 2 cara, tal, fazia essa fórmula aqui. Agora vocês têm que perceber que a questão, ela não vem do mesmo jeito, ó. Ela vem na geométrica até que aconteça. Então, olha só, 75% das vezes é quando ele acerta o lance livre, que isso aqui seria meu sucesso, né? Logo, 25% das vezes é meu fracasso. E aí eu vou calcular a probabilidade de que o primeiro lance livre que ele vai acertar, se vai ocorrer na terceira ou quarta tentativa. Então, ou seja, até que isso dê certo. Já não me interessa só a primeira ou a segunda, né? Então é até que ocorra, por isso que cai na distribuição geométrica, diferente da anterior que a gente viu. Então, para determinar, né, livre na terceira ou quarta, vamos calcular a probabilidade de que o primeiro lance ele acerte, né, ocorra na terceira tentativa, e a probabilidade que ocorra na quarta, ó. Tem que tomar cuidado também com a palavrinha, ó. É ou, então eu vou somar um com o outro, né? Ele tá querendo dizer ou na terceira ou na quarta. Então eu vou somar as duas probabilidades. Então, ó. Então a gente vai usar essa fórmula, né? E vai fazer o cálculo. O P do sucesso, né, é de 75%. 25% é meu Q, que é o fracasso. Os dois tem que dar 100%. Meu X, né, é igual a 3, porque é na terceira tentativa, né? Então a gente vai colocar dentro da fórmula, ó, P de 3 deu aqui 0,04687, que dá 4,68%, né, daria. E aí eu vou calcular agora no X4, na quarta tentativa. Então minha probabilidade na quarta, coloca dentro da fórmula, mesma coisa, deu 1,1%, né? E aí você soma as duas, ó. A
probabilidade que ele acerte seu primeiro lance livre na terceira ou quarta, você soma as duas probabilidades e deu de 5,9%. A única sutil diferença dessa distribuição geométrica para a anterior é o jeito que vem o exercício aqui, que é o que vocês têm que ver, né, para ver qual que vai usar. Qual que pelo que eu estava vendo na prova, ele deu as fórmulas, né? E eu tô rezando para que dê também, porque eu achei que é muita fórmula pra gente decorar, porque isso aqui é só um pouquinho de coisa que tem do que vai ter daqui para frente também. Aí ele fala dessa distribuição de Poisson, né, que é um experimento binomial. Você está interessado em determinar a probabilidade de um número específico de sucesso em um dado número de tentativas. Por exemplo, você vai determinar a probabilidade de um funcionário ficar doente por 15 dias dentro de um ano, né? Então, ó, outra fórmula também, ó. Você vai determinar o número de vezes x que o evento ocorre no intervalo contínuo, né? O intervalo pode ser tempo, área, volume ou outro intervalo contínuo. A probabilidade é a mesma dos intervalos de mesmo tamanho. Então, é a média elevado a x vezes z elevado a menos a média sobre o x fatorial, né? Essa seria a fórmula dessa probabilidade. O número de ocorrências em um intervalo é independente do número de ocorrências em outros intervalos não sobrepostos. Então, um ano não está sobrepondo um ao outro, né? Dentro daquele ano. E aí, acho que eu peguei um primeiro exemplo e peguei um outro aqui, ó. O número de médio de pacientes por mês em certo cruzamento, o número médio de acidentes por mês em um certo cruzamento é 3. Qual a probabilidade de em qualquer mês 4 acidentes ocorrerem nesse cruzamento? Então meu X é 4. A média ele já falou que é o número médio, né? Ó, 3, né? E a probabilidade de acontecer que ocorram em qualquer mês o cruzamento vai ser a média 3 elevado à quarta, né, vezes o E, que é aquele número mesmo, 2,71, que é aquela constante elevada a menos a média, sobre 4 fatorial. Isso vai me dar aí 0,168, que daria 16,8%. Beleza? Só aplicar a fórmula. Não tem muito o que explicar. Vocês têm que olhar a cara do exercício e mandar a fórmula. O problema é, se vamos decorar todas as fórmulas. Pelo que eu vi na prova, ele deu uma super de onde veio a constante, o E. É um número E. Assim como o π, a gente tem o E, né? Acho que vocês já esqueceram já do como é que fala? Cálculo. E na calculadora 2,71828, sei o que. Aí eu até coloquei, eu lembro como o cara chegou no E. Tinha um cálculo lá, né? Assim como o π, esse E também é uma constante. E aí um resumão aí da distribuição binomial, né? Coloquei aí um resumo, as fórmulas, né? Ó, tudo aqui no final, pra gente relembrar aí dessa distribuição e a curva gaussiana. Distribuição geométrica, também coloquei aí o resumo. Eu não sei por que o Canva só tá me bagunçando minhas... E o Poisson também coloquei aí, tá?